Bem-vindos, amados irmãos, a mais um programa É Tempo. Na paz do Senhor a todos. Hoje vamos falar um pouco sobre evangelização. É tempo de evangelizar. Hoje nós estamos aqui com a presença do Giacomo William e sua esposa obreira Yasmin. Eles são da Igreja Evangélica Tempo de Cantar. Eles estão à frente do grupo de evangelismo e vamos falar hoje um pouco sobre evangelização. É tempo de evangelizar. Nós estamos com esse tema muito bom. Nós vamos começar aqui com uma oração. Vamos convidá-los para fazer uma oração. Obrigado pela presença. E vamos fazer uma oração bem rápida para nós começarmos o programa. Uma palavra. Glória a Deus. Cumprimentamos a todos nesse dia de hoje com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A você que venha nessa tarde aprender mais um pouco juntamente conosco da palavra do Senhor, aprender um pouco sobre o que é evangelizar, aprender um pouco sobre esse tema que está sendo abordado nesse dia de hoje. Então, desde já eu lhe convido juntamente conosco a você orar conosco em nome de Jesus. Pai, nós choramos nessa tarde, Pai, nesse dia de hoje. Nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que temos, Pai, de estar na Tua presença, de estar sentindo a Tua presença nesse local, juntamente com os nossos irmãos, meu Pai. Pai, que o Senhor venha transmitir, Senhor, nessa tarde, a Tua vontade, o Teu querer. Somos apenas, Pai, aqui os canais, Senhor, para transmitir as boas novas que é a Tua palavra. Palavra que traz vida, palavra que traz arrependimento, palavra que traz conversão, Pai. E sabemos que para se achegar a Ti, Pai, só pelo Teu Filho Jesus Cristo. Por isso, Pai, que nós estamos aqui nesse propósito, desse intuito, meu Senhor, de aprendermos mais e mais da Tua palavra e a transmitir, Pai, às pessoas a Tua palavra, Senhor. Então, Senhor, que nesse dia de hoje o Senhor venha manifestar a Tua presença, que a Tua presença venha ser notória. Que o Senhor abençoe esse dia de hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oh, glorioso Deus. E aí, amados irmãos, estamos abençoados, nós todos, para continuarmos nosso programa. É tempo de evangelizar. Hoje, o que é evangelizar? Vamos abordar esse tema para vocês entenderem um pouco o que é evangelizar. Evangelizar é converter alguém à religião, pregando o evangelho, difundindo a palavra de Deus, difundindo a palavra do evangelho constante. Eu vou ler sobre o evangelho, é compartilhar sua fé com os descrentes pode ser intimidador e duro, mas também incrivelmente recompensador. O Evangelho é uma parte fundamental da fé cristã e pode ser uma ótima maneira de se conectar às pessoas e compartilhar suas paixões de maneira amigável e inteligente. Você pode aprender a facilitar todo o processo ao ler algumas dicas simples para evangelizar. O Evangelho, eu vou aqui começar um pouco, só uma primeira parte, com o Giacomo William, a parte sobre Evangelho, sobre evangelizar, sobre o que é evangelizar, chegar a uma pessoa e evangelizar. O que significa isso? Em termos, você como está à frente do grupo de Evangelho, você pode nos explicar um pouco sobre o que é evangelizar? Glória a Deus. Irmãos, evangelizar nada mais é do que nós transmitirmos as boas novas, não é verdade? Nós temos como base bíblica, como referência, o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, um dos maiores evangelistas de toda a atualidade. Era porque ele transmitia a palavra do Senhor para as pessoas, sem distinguir raça, sem distinguir cor. Não, ele não tinha preconceito. Então ele apregoava as boas novas, como a sua própria palavra fala, a tempo e a fora de tempo. Não tinha hora para ele falar do amor de Cristo. Então evangelizar, o que é evangelizar?
Evangelizar é você transmitir para as pessoas as boas novas do Evangelho. É você transmitir o Evangelho às pessoas. Porque como é que eu quero que uma pessoa seja transformada? Como é que eu quero que uma pessoa ela siga a Jesus se eu não falo nada? E o falar é isso, irmão. É evangelizar. É você transmitir aquilo que você tem recebido, aquilo que você tem aprendido, aquilo que você tem buscado da palavra do Senhor para as pessoas. Então, evangelizar, obreiro, significa isso. É transmitir as boas novas às pessoas. E nós continuamos. Eu também quero uma palavra aqui da obreira Yasmin sobre o que é evangelizar, em termos de ela estar sempre evangelizando. E lá na Igreja Evangélica Tempo de Cantar, todos os sábados eles se reúnem e vão fazer visitas, evangelizar. E obreira Yasmin, uma palavra sua sobre evangelizar, que é muito importante, levar as pessoas, né? Glória a Deus. Saudar todos com a paz do Senhor. E evangelizar é, como meu esposo já falou, é pronunciar as boas novas do Senhor. Porque quantas vezes a gente chega nos locais e tem pessoas que estão ali à beira do abismo, pensando em se suicidar, pensando em se matar, e quando você prega o Evangelho do Senhor, prega a verdade, mostra o valor que aquela pessoa tem para Deus, porque você tem um valor muito grande para o Senhor, porque Ele deu seu Filho por mim e por você. Então, quando você mostra esse valor que as pessoas têm para Deus, as pessoas abrem o seu entendimento e recebem a palavra, então ali elas são libertas do vício, da droga, são libertas do vício da bebida, da prostituição, são libertas de muitas coisas que aprisionam, que muitas vezes até dá vontade delas tirarem a própria vida delas. Então isso é evangelizar, é pregar o Evangelho do Senhor, é anunciar que Jesus está voltando, é anunciar que ainda tem jeito sim para aquela vida, que ainda tem jeito sim, que Jesus ama, independente da situação que você esteja. Ele te ama, independente de você ser um drogado, de você ser um cachaceiro, de você ser um prostituto. Jesus, Ele te ama, Ele morreu na cruz por você. Então Ele também quer que você seja salvo por Ele, e é só através dele que temos a salvação verdadeira. Glória a Deus. O Evangelho muito das vezes as pessoas não recebem com bom grado, né? É verdade. Não recebem quem vai evangelizar com bom grado, mas é importante o Evangelho. Escrevi aqui, ó, o Evangelho é a boa notícia de que Deus ama os pecadores e enviou seu Filho para resgatar os que estavam cativos e dar vida aos que estavam mortos nos seus delitos e pecados. A evangelização é a comunicação desta boa notícia ao poder do que o Espírito Santo, instando aos pecadores como senso de urgência que se reconciliam com Deus. O Evangelho ele está escrito, está dentro da Bíblia. A Bíblia, que é o livro sagrado, né? Lá tem várias passagens, como em Salmo 66, 16, diz assim: venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus, vou contar-lhes o que Ele fez por mim. E tem muitos, Mateus 28, 19, Marcos 16, 15, e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Isso diz em Marcos 16, 15. E vocês têm experiência sobre isso, né? Porque quando vocês chegam às pessoas e as pessoas às vezes tomam um susto, não querem no primeiro momento receber a palavra, mas continuando com a palavra, vocês conversando aí, me conta alguma experiência, alguma coisa sobre isso que vocês passaram. Então vamos ouvir um pouco sobre isso da obreira Yasmin. A gente faz muito trabalho de evangelização nos terminais. E ultimamente a gente tem feito ali no terminal do Siqueira, e a gente encontra lá todo tipo de pessoas. Então muitas vezes você vai falar do Evangelho para as pessoas e ela diz: não, eu já tenho Jesus no meu coração. Então elas renunciam, elas não querem receber
receber Jesus. Porque eles têm o evangelho como um jugo pesado, de que se aceitar Jesus, se tiver ali aquela comunhão com Deus, eles vão ter que abandonar a sua vida, abandonar os amigos, abandonar tudo para servir Jesus. E não é assim. O fardo não é tão pesado como se você imagina. Por quê? Porque o fardo maior ele já pagou por mim e por você, que foi morrer na cruz. Então, quando você vai explicar verdadeiramente o que é o Evangelho do Senhor, é que as pessoas abrem entendimento, mas mesmo assim tem pessoas que não aceitam. Por quê? Porque são muito apegadas à religião, são muito apegados a misticismo. Então, assim, o que eu tenho para dizer é que mesmo essas pessoas resistindo, não existe outro caminho para a salvação se não for o Jesus Cristo. Se não for receber as palavras do Evangelho, que o Evangelho é muito bom. As pessoas hoje em dia não querem receber muito bem a palavra de Deus. Né? É verdade. E nós estamos aqui com o tema no nosso programa É Tempo. Estamos aqui para falar um pouco sobre evangelizar, que todos têm que receber a palavra de Deus. Falando um pouco sobre evangelizar também, eu queria que o Giacomo William me falasse sobre isso. Só completando aqui o que a minha esposa falou, a própria palavra do Senhor fala que quando as pessoas rejeitam a palavra do Senhor, elas têm que saber de uma coisa, elas estão rejeitando o próprio Deus, estão rejeitando o próprio Jesus Cristo. Então eu quero te dizer para você que evangeliza, para você que transmite a palavra do Senhor, que você nunca venha desfalecer no meio da caminhada. Porque nós temos que saber uma coisa, na nossa caminhada vai ter muita adversidade, na nossa caminhada vai ter muitas pedras de tropeço, mas só que nós temos que andar de cabeça erguida. Nós não podemos olhar pela circunstância que estamos passando no momento. Nós não podemos olhar para a adversidade que nós estamos vivendo no momento. Não, nós temos que olhar para o quê? Porque se as pessoas estão rejeitando a palavra de Deus, elas não estão rejeitando a nós, irmão. Saiba disso. Ela não está rejeitando a você. Se ela está rejeitando a palavra de Deus, ela está rejeitando o próprio Deus. Então, essa pessoa ela já está trazendo para cima de si esse jugo tão pesado, que é rejeitar o nosso Salvador, que é rejeitar o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, só para concluir o que a minha esposa falou, eu queria falar isso. As pessoas ela não rejeitam a pessoa que está falando de Jesus, não. Ela está rejeitando o próprio Jesus. Então, que você venha se conscientizar. Você que quando for evangelizado, quando receber um panfleto, você quando tiver a oportunidade de escutar a palavra do Senhor, que você venha dar ouvido. Porque nós não podemos ser, como a palavra do Senhor fala, em Tiago 2, nós não podemos ser apenas meros ouvintes da palavra do Senhor, mas sim praticantes. Por quê? Porque se nós somos apenas ouvintes, Fernando, como a palavra do Senhor fala, se nós somos apenas ouvintes da palavra do Senhor e não praticar, de nada serve. Então nós temos que ouvir através da evangelização, através do Evangelho de Cristo, nós temos que ouvir e passar a praticar. E para só assim nós sermos bem-sucedidos na nossa vida e para que nós venhamos ter Cristo não só apenas nas pessoas, mas que Ele venha viver também em nós. Aleluia. Glória a Deus. Bem, amados irmãos, estamos com o programa É Tempo, hoje com o tema É Tempo de Evangelizar, o povo tem que receber o Evangelho, então nós temos que levar o Evangelho ao povo. Nós como evangélicos, então temos que falar da palavra de Deus. Aqui eu tenho uma palavra passar para vocês. A evangelização é necessidade do mundo. O homem de qualquer tempo, raça ou cultura precisa de Cristo. O homem não pode salvar-se pelos seus próprios esforços. Suas obras não podem levá-lo ao céu. Sua religiosidade não é suficiente para reconciliá-lo com Deus. A salvação não é o caminho que abrimos da terra para o céu. Ela vem do céu à terra, de Deus para o homem. A salvação é planejada, executada e aplicada por Deus. Lendo a Bíblia e vendo e tirando, e a gente escreve para poder depois passar para
os telespectadores, vocês, o povo de Deus que estão nos ouvindo. E continuando com o nosso programa, estamos aqui com a presença do Giacomo William e a obreira Yasmin, ela é sua esposa, eles são da Igreja Evangélica Tempo de Cantar, como eu, o obreiro Fernando, também sou. Eles estão na frente do evangelismo, lá do grupo evangélico, que faz evangelismo. E continuando, nós vamos ter 1 minuto agora para falar sobre o nosso patrocinador, a Gol Só com Rede. Fazemos rede de proteção para campos, quadras, proteção para janelas, que você tendo uma criança, você botando uma proteção na janela de rede, você vai garantir que ele não venha a ter um acidente. E o nosso telefone é o código de área 85 98858 9855. Nós estamos aqui em Fortaleza, Ceará, Brasil, e fazemos todo tipo de redes para proteção de quadras, campos, societies e proteção para janelas de apartamentos. E glorificando a Deus sempre, e estando Deus sempre na frente. Glória a Deus. Bem, amados irmãos, nós estamos aqui com o Giacomo William. Ele deve contar mais uma experiência. Você teve alguém que, por exemplo, lhe botou para correr, ou correu atrás de você enquanto você estava evangelizando? Será que tem essa passagem? Você teve alguma experiência sobre isso? Ou a obreira Yasmin? Porque aliás, nós acompanhamos a evangelização deles. Eu fiz algumas imagens e daqui a pouco a gente vai passar essas imagens para o povo ver como é o evangelho levam até o povo. E você tem alguma experiência sobre isso? Não, assim, experiência assim não, mas nossa forma de trabalhar, irmãos, com o evangelismo é uma coisa bem espontânea, é uma coisa bem suave, uma coisa bem impactante, né? Com a palavra do Senhor, que a gente chega nas pessoas e entrega aquele panfleto, a gente dá uma palavra de ânimo. Às vezes quando nós estamos passando por uma rua que vemos aquela pessoa cabisbaixa, desfalecida, a gente chega até essa pessoa, nós transmitimos a palavra do Senhor para aquela pessoa, dando aquela injeção de ânimo, dizendo para ela que felicidade nós só temos quando nós estamos no caminho do Senhor Jesus, que a alegria verdadeira é termos o Senhor no nosso coração. É a maior alegria que nós podemos ter, irmãos, é nós termos Jesus na nossa vida. É a maior alegria, é a alegria que o dinheiro não compra, é a alegria que os vícios ele não traz para nós, é a alegria que no momento que você pode até estar se embriagando, mas é uma alegria passageira. Mas não tem alegria melhor do que você estar na presença do Senhor, não tem alegria melhor do que você estar andando com pessoas, se congregando, buscando a presença dele. Então não tem alegria maior do que estar na presença dele. Então quando nós estamos evangelizando, é uma coisa bem espontânea. Nós chegamos para a pessoa sem aquela liturgia, não tem liturgia juntamente conosco. Nós temos sim a palavra do Senhor no nosso coração para transmitir a tempo e a fora de tempo para qualquer tipo de pessoa. Glória a Deus. Amados irmãos, estamos aqui com um bate-papo sobre evangelismo, glorificando a Deus, e uma conversa muito boa aqui com o Giacomo William e a obreira Yasmin, e eu sou o obreiro Fernando. E agora nós vamos ter 1 minuto de sabedoria, um momento de sabedoria para a gente refletir um pouco sobre a palavra que a gente pode passar para vocês. Aqui diz: ajude mesmo conversando. Uma boa palavra, um sorriso de incentivo, um pensamento construtor são muitas vezes o ponto de partida para uma grande vitória daqueles que nos cercam. Se observar tristeza ou preocupação, procure ajudar. Se não puder agir, fale.
se não puder falar, ao menos pense firmemente. Desejando a felicidade, atingirá seu objetivo, mas ajude sempre. Umas passagens para a pessoa refletir com o tempo, vai lendo a Bíblia, a gente vai com os pensamentos, tendo palavras para reflexão. Então, continuando com o nosso programa, estamos aqui com o Giacomo William e o obreiro Yasmin, e ele vai passar uma palavra de dentro da Bíblia aqui, vai falar e comentar um pouco sobre, dentro do tema, é tempo de evangelizar. O evangelismo é sempre bem-vindo ao povo de Deus. Glória a Deus. Eu queria, juntamente com os irmãos, compartilhar uma passagem a qual o nosso próprio mestre, o Senhor Jesus Cristo, ele nos fala. Eu queria aqui compartilhar como o nosso tema é evangelizar, transmitir as boas novas às pessoas. E saiba de uma coisa, todas as pessoas. Eu queria, antes de ler a passagem, falar aqui um pouco sobre... porque tem pessoas que dizem assim, obreiro Fernando, não, eu não vou evangelizar porque o meu chamado não é esse. Eu não vou evangelizar porque eu acho que eu não tenho um chamado para evangelizar. Mas a palavra do Senhor fala o que, irmão? A palavra do Senhor fala, diz o quê? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, para a gente pregar o evangelho, irmão, não precisa de chamada para pregar o evangelho. Para a gente falar do amor de Jesus, não precisa ter chamado para falar do amor de Jesus. A palavra do Senhor fala o quê? Ide e pregai o evangelho. Ela não diz que para você pregar você tem que ter chamado, não. Cristo, ele já lhe chamou. Cristo, ele já... Se você está na casa do Senhor, se você tem Jesus com você, então ele já lhe escolheu. Porque até nós... Tem pessoas que dizem assim, não, eu aceitei a Jesus. Irmão, saiba de uma coisa, não foi você que aceitou a Jesus, foi Jesus que lhe chamou, foi Jesus que lhe aceitou. Por quê? Porque nós estávamos num lamaçal do pecado. E ele foi lá e deu a mão e nos resgatou. Então, eu queria, como o nosso tema é evangelizar, eu queria um pouco falar aqui sobre o que está escrito aqui em Mateus, aqui no capítulo 9, a partir do versículo 36, que diz assim a palavra do Senhor. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. No 37 diz assim, então falou aos seus discípulos, de fato a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, orai ao Senhor da seara e pedi que Ele mande mais trabalhadores para a sua colheita. Aleluia. Então, com essa passagem, o que é que nós vemos? O próprio Jesus, ele relata que existiam muitas pessoas, e existe ainda até hoje, muitas pessoas aflitas, muitas pessoas que estão desesperadas, sem uma motivação, sem um sentimento de viver, sem um sentimento de caminhada, estão parando no meio do caminho. Por quê? Porque estão como pessoas sem pastores, estão sem direcionamento. Porque um pastor, irmão, saiba de uma coisa, um pastor é para dar direção às suas ovelhas. Aleluia. Então, o que é que ele nos relata nessa passagem? Que naquele tempo e até os dias de hoje, existem muitas pessoas que estão aí no mundo afora aflitas, precisando de uma palavra, mas poucos são aqueles para transmitir. Poucos são aqueles para falar do seu amor, para falar a sua palavra para as pessoas. Mas ele diz o que? Ele convida aos seus discípulos e diz o que? Vamos orar para que o Pai, nosso Senhor, o Pai da seara, ele mande mais trabalhadores. Então, essa convocação que eu faço a você nesse dia de hoje, que nós venhamos orar, nós venhamos convocar essas pessoas, nós venhamos orar, Senhor, que o Senhor mande mais pessoas a transmitir a Tua palavra, a tempo e a fora de tempo, sem ter medo, sem se acovardar, porque existem muitos irmãos que estão dentro das igrejas hoje, mas não tem coragem de abrir a boca para transmitir, obreiro Fernando, a transmitir a palavra às pessoas. Então as igrejas, o que é que está acontecendo, irmão? Tem muitas pessoas dentro da igreja, mas o ministério, querido, não é só apenas lá dentro, o ministério também é lá fora.
Porque da mesma forma que nós somos cristãos dentro da casa do Senhor, nós temos que ser também cristãos lá fora, a transmitir, a evangelizar essas pessoas a qual estão aí no mundo afora perdidas, sem um direcionamento. Então Deus, Ele quer o quê? Ele quer lhe usar como um referencial, Ele quer lhe usar como um modelo, aleluia, para essa geração. Saiba de uma coisa, você, querido, você cristão, você é um modelo para essa geração. Então você tem que transmitir a essas pessoas, você tem que transmitir esse amor que Jesus tinha e que Ele tem pelas pessoas e que Ele tem pela humanidade. Você tem essa responsabilidade de ir em todo mundo e pregar o evangelho das boas novas do Senhor. Então, querido, eu quero lhe encorajar nesse dia de hoje, que você sinta-se encorajado, aleluia. Ali o vizinho na sua casa, aquele que mora na direita, que mora na esquerda, um amigo seu, de você convidá-lo. Meu irmão, vamos para a igreja. Meu irmão, vamos servir ao Senhor Jesus, porque não tem alegria maior, porque não tem sentimento, não tem nada que venha preencher, aleluia. Quando Jesus Cristo entra, querido, Ele preenche todas as lacunas, Ele preenche todas as brechas. Então, meu irmão, eu quero te convidar a você, aleluia, ser um evangelista, a transmitir a palavra do Senhor, a ser uma pessoa que venha influenciar, a ser uma pessoa que venha evangelizar essas pessoas que estão aí afora, em nome de Jesus. Glória a Deus. E comente um pouco sobre a palavra também, obreiro Yasmin, sobre isso, só um pouquinho para a gente igualar, e daqui a pouco eu vou pedir algumas imagens de vocês evangelizando. Então fale só um pouquinho aí antes de passar as imagens. Glória a Deus. O que eu tenho para te falar sobre a palavra do Senhor é que, se você for folhear a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus fala sobre evangelizar. Quando Ele diz que você ame o seu próximo como a você mesmo, Ele está dizendo para você ter amor, você ter compaixão daquele que está necessitado, daquele que está sem Jesus, daquele que está na droga, daquele que está no alcoolismo, daquele que está sem direção. Porque eu não sei se você nasceu em berço evangélico, eu não nasci, mas um dia também eu estava sem um direcionamento e veio uma pessoa até a mim pregar o evangelho do Senhor, falar do amor de Cristo para a minha vida, e para a honra e glória do Senhor, hoje eu estou aqui repassando o que me passaram, porque a palavra do Senhor diz: de graça recebei, de graça dai. Então eu quero te dizer, mais importante do que você estar em cima do púlpito cantando, você está tocando, do que você está ali, está em cima do altar, amigo, é fácil. Estar ali dentro da igreja, ser crente dentro da igreja é fácil. Eu te chamo para vir para fora, eu te chamo para você vir atrás das vidas, eu te chamo para você vir pregar o evangelho do Senhor. Se erga, você não necessita de um carro para falar do amor de Cristo. Aleluia. Você só precisa abrir a sua boca e contar o que Deus fez por você, porque eu creio que o que Deus fez na sua vida foi grande, porque maior milagre Deus ele já fez por você, que foi o que? A sua salvação. Então conte, compartilhe, e através do seu testemunho outras vidas também virão para o Senhor Jesus, até mesmo a sua família. Porque muitas vezes a gente está na igreja, quer ver a salvação dos nossos, mas a gente não tem coragem de falar do amor de Deus, não tem coragem nem de dizer as maravilhas que o Senhor fez no culto que você estava lá. Então, peça ao Senhor, ore, peça a Deus para que você tire essa timidez de você, para que você fale do evangelho do Senhor. Quando chegar alguém na sua casa necessitado, contando a situação, ai que eu tô desempregado, tô passando pela necessidade, tô passando fome, fale de Jesus, Ele é a saída. Não se junte e vai dizer: eu também tô necessitado, eu também tô desempregado. Não, fale de Jesus, diga para Ele que vai dar certo, que juntos vocês vão conseguir. Porque sem Jesus, amigo, é difícil. Agora, com Jesus, as coisas ficam melhor. Porque ore a Deus, peça ao Senhor, conte sua situação para Ele, e Ele verdadeiramente vai te ajudar, porque Ele te escuta. Essa é a mensagem que eu tenho para passar para vocês nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boas palavras. É
eles são que o Giacomo William e o Obreiro Yasmin, eles tomam a frente do evangelismo lá da obra de Deus, Tempo de Cantar. E lá nós temos com o pastor Francisco Sul. Vou passar um pouco algumas imagens, vocês vão ver aí algumas imagens de como é evangelizar, de fazer as visitações. Só um pouquinho, ficam com as imagens aí que vocês vão gostar. Glória a Deus. Não vá ver Deus, Jesus. Viu? Exatamente, aí, gostei. Vá por Deus, vá por Deus, ninguém. não vá por ninguém. O homem, Não é que eu ele tô é tomando isso falho, aqui, não. mas o Deus é perfeito. Não, eu sou Viu? fraco, eu sou porque que eu tô tomando isso Nós. aqui, que o demônio é esse aí. Não é não? Faça isso por nós, viu? Obrigado, pastor. E por ele. E obrigado, Você, amigo. Senhor, Você viu? também. Viu? Viu? Eu tô esperando você lá, viu? Tá ok. Bom? Fique na paz. Já conheço. Voltamos, amados irmãos. Vocês viram aí que as imagens, o que é evangelizar lá dentro de como é. E você sabe que evangelizar, nós temos que ter isso dentro da gente. Evangelizar, passar a palavra de Deus. E o evangelho, eu vou ler aqui alguma coisa que eu escrevi, que o evangelismo não é ser um vendedor. Não é insistir com as pessoas, pressionando-as, forçando-as, esmagando-as ou subjugando-as. O evangelismo é levar uma mensagem e relatar boas notícias. E nós estamos aqui conversando um pouco sobre evangelizar, estamos quase chegando ao final do programa. O evangelismo é como você falar com Deus, é levar a palavra de Deus ao ser humano, às criaturas que estão na terra. Que criaturas são tudo aquilo que são criados por Deus. E falando muito bem, vocês viram como é o evangelho nas imagens, vocês viram. E aqui nós estamos finalizando nosso programa. Nós vamos ter agora uma oração, os finais e como terminando o nosso programa. Vamos fazer uma oração para terminar? Amém, querido. Então, que Deus, nesse dia de hoje, que você venha sair sabendo o que é esse, né? Esse tema que foi abordado nesse dia de hoje, que foi evangelizar. Que você venha absorver tudo aquilo que foi falado aqui nesse dia, querido.
tudo aquilo que foi relatado aqui juntamente conosco, né, com o irmão Fernando, com a irmã Yasmin, com a minha pessoa, que você venha aprender um pouco. Então, querido, antes de orarmos, eu queria agradecer, né? Eu queria agradecer a você que assistiu esse vídeo, que Deus venha abençoar a sua vida, que nós vamos mandar um abraço aqui para todos da Igreja Evangélica Tempo de Cantar. Sinta-se abraçado pela nossa pessoa, querido. Então, que você nesse dia de hoje aprendeu um pouco sobre o que é evangelizar. Então, desde já eu lhe convoco, você da Igreja Evangélica Tempo de Cantar, que você venha se ajuntar conosco, unir forças, né? Como fala, o cordão de 3 dobras é mais difícil de quebrar. Então eu lhe convido a você fazer parte desse grupo. Você viu as fotos aí, você viu o tamanho das pessoas, a quantidade de pessoas a qual nós temos nesse grupo. Essas pessoas que estão aí, querido, a transmitir a palavra do Senhor. E nós fazemos isso, irmãos, saiba de uma coisa, é de coração, certo? Nós fazemos tudo isso aí que você viu, transmitindo a palavra do Senhor às pessoas, entrando em lares, sem olhar quem, sem olhar a pessoa. Não, nós estamos aí para transmitir a palavra do Senhor. Estamos aí para transmitir as boas novas, como foi relatado aqui pelo obreiro Fernando. A transmitir as boas novas do Evangelho, na verdade, do Evangelho do Senhor. Então que Deus venha lhe abençoar mais e mais. Eu lhe convido nesse momento a você orar juntamente conosco. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós desde já, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Nesse momento que nós estivemos, Senhor, na Tua presença, sentindo a Tua presença, aqui juntamente com o obreiro Fernando, Senhor, a qual está tomando a frente, Senhor, dessa obra. Que o Senhor abençoe o mais e mais, meu Pai. Abençoe a vida dele, a família, da mesma forma a vida da minha esposa, que o Senhor abençoe a minha vida, Senhor. Que nós não venhamos andar pelos nossos caminhos, Pai, mas que nós venhamos andar pelos Teus caminhos, meu Pai. Então, eu quero desde já encorajar cada um que está assistindo este vídeo, encorajar, Pai, a transmitir as boas novas, a transmitir a Tua palavra, Pai. Então, meu Pai, eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade que tivemos, Senhor, de conversarmos, de dialogarmos um pouco sobre a Tua palavra, sobre o que é evangelizar. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus, que Deus venha lhe abençoar nesse dia de hoje, querido. Fica na paz do Senhor. Amém. Amém. Então estamos finalizando o programa aqui com o Diácono William e o obreiro Yasmin, da Igreja Evangélica Tempo de Cantar. Eu sou o obreiro Fernando. E se você gostou, nós estamos aí no YouTube, então dê um like, compartilhe, comente lá e se você gostou, peça qual é o tema que você gostaria de ter no próximo programa. E na paz do Senhor a todos e fiquem com Deus. Amém. Amém. Glória a Deus.